Vamos falar agora sobre a proteção da criança em Cabo Verde e dos desafios enfrentados pela pequena infância. E para analisar este assunto, no nosso novo quadro em análise, já está aqui no estúdio a presidente da Acrides, Lourença Tavares. Seja bem-vinda à estreia deste quadro e já começamos a falar de um tema que está em discussão na sociedade, que tem a ver com a responsabilidade parental. Como ativista que trabalha com a proteção das crianças, como é que vê esta questão? Obrigada pelo convite. Eu responder que todo o problema social existem metodologias próprias para ajudar na solução do mesmo. E a responsabilidade parental, nada como a mediação familiar. E a mediação familiar faz-se nas comunidades. Cabo Verde, mais do que nunca, está com quadros e profissionais que podem trabalhar essa temática, assistentes sociais, psicólogos, sociólogos. O que nós precisamos, na verdade, o grande desafio que Cabo Verde tem pela frente, se queremos combater os males sociais, é maior articulação e maior intervenção nas comunidades. Os profissionais precisam ir às comunidades, porque os problemas estão nas comunidades e é nas comunidades que ajudamos as famílias a tomarem consciência e a resolverem o problema. A responsabilidade parental, eu me lembro quando foi criada a Acrides, nós fazíamos campanhas para registros e houve muito bons resultados. Até reconciliação entre os casais, entre os pais, porque é uma criança que está aí e que precisa do pai e da mãe. Portanto, a mediação familiar é uma das metodologias que podem ser introduzidas para se resolver também esse problema. E a questão, por exemplo, a questão da irresponsabilidade por parte dos pais acaba por fazer que muitas vezes a criança seja educada na rua e isso com certeza traz consequências futuras. Quais os impactos que isso pode ter na vida da criança e também da própria sociedade? O impacto, por exemplo, não ter a presença do pai. O não ter a presença do pai, viver somente com a mãe. E quer o pai, quer a mãe, são pessoas de referência para qualquer criança. E os filhos devem ser educados pelos dois, pelo pai e pela mãe. Porque os pais se complementam. Nós nos complementamos em tudo. E os pais se complementam em dialogar e ajudar o filho a entender, porque a criança, ela é criança e somos nós, os adultos, a ajudá-los a construírem como ser humano, com critérios e comportamentos éticos para a vida e para a integração e para continuarem a dar o contributo. Portanto, para mim, a responsabilidade parental é importante e o meu apelo é para que se veja o serviço social nas comunidades, técnicos para trabalharem com as famílias, ouvirem, escutarem, orientarem, ensinarem e informarem as famílias o quão é importante a união e o respeito pela criança. E a nível das problemáticas sociais, como é que isso se relaciona com as várias questões que têm vindo a acontecer na sociedade atual, como, por exemplo, a delinquência juvenil, a criminalidade? Como é que tudo isto está relacionado? Tudo é relacionado porque a criança tem o pai e tem a mãe, duas figuras importantes e que ajudam a orientar na vida. Sabemos que a fase da adolescência é uma fase crítica, é uma fase de grande desafio para a criança e ela precisa de um orientador, ela precisa do pai e da mãe para lhe ajudarem a afirmar, a saber fazer melhores escolhas, a saber decidir. Portanto, por isso essas implicações todas, e sabemos, todos nós sabemos, o que estamos a ter agora é temos gravidez na adolescência, temos crianças a utilizarem o álcool e a droga, é a entrada da internet, as crianças com telemóveis que não conseguem controlar. Portanto, a responsabilidade parental, aqui os pais têm essa responsabilidade enorme. Não é somente dar a pensão alimentar, não. É todo o crescimento da criança de forma harmoniosa ter a presença do pai e da mãe.
Falamos agora de uma problemática que tem chocado muito a sociedade cabo-verdiana, que tem a ver com o abuso e exploração sexual de menor. Então, pelo tempo que tem a trabalhar como ativista social, qual é a análise que faz desta problemática aqui no país? Primeiro, porque não dá para entender como é que um pai, porque muitos dos casos é na família, é o pai, é o avô, é o tio, é amigos. Não dá para entender. Eu digo que o homem, que seja o pai, que seja o avô, que seja o tio, não importa, ele é adulto, ele pode controlar, ele pode perfeitamente controlar. E ver que a criança é criança. A criança é criança. Da experiência que nós temos, de casos de crianças com quem nós trabalhamos, nós vivemos a dor dessa criança, o medo dessa criança, de denunciar, que sofre calada, porque ela não pode dizer. Muitas das vezes as mães sabem, mas não querem denunciar, porque este que está a violar a criança é o responsável pelo sustento da família. Portanto, é um problema a trabalhar, é um problema a discutir e temos que ensinar as nossas crianças a se autoprotegerem. Temos que ensinar as nossas crianças, agora trabalharmos nova geração de homens e mulheres. Começar a informar as crianças o respeito. Eu me respeito e devo respeitar o outro. O respeito pelo meu corpo e o respeito pelo corpo do outro. O respeito pelo outro. E tem um caso gritante que aconteceu em Cabo Verde no ano passado, de adolescente que foi encontrada morta na Ilha do Sal, que deixou muitos cabo-verdianos indignados. Voltamos ao nosso quadro em análise e temos aqui a senhora Lourença Tavares, o Ministério Público a pedir 25 anos de prisão para o presumível assassino da adolescente. Como é que vê esta questão da punição aqui em Cabo Verde, não só neste caso, mas também para outros casos? Bom, sendo ele o agressor e fazer o que fez com uma criança, se nos colocarmos no lugar da mãe e do pai dessa criança, talvez podia ser o mesmo que ele fez à criança. Pela força, pelo poder, matava-se também, né? E os 25 anos da cadeia, o que se pode dizer é que se fez a justiça, né? Mas o que realmente precisamos ter, nós os adultos. Por exemplo, quando se vê que a criança saía de casa para ir para uma distância bem longe, para a escola, aqui eu vou ter que referir a ausência do serviço social. Porque o serviço social nas comunidades, ter assistentes sociais, educadores sociais, animadores sociais, nas comunidades, saberão quem é quem, a possibilidade de cada um. Se essa criança precisa de apoio em transporte para ir à escola, existe a Câmara Municipal. Esse reforço de parceria e o trabalhar articulado poderá ajudar a diminuir muitos riscos que as crianças passam em ir à escola. Portanto, o meu apelo é para que cada um de nós, enquanto adultos, sobretudo os homens, para se controlarem, porque a criança é criança. E, enquanto profissionais e decisores políticos, vamos nos articular e levar o serviço social às comunidades, tendo em conta todos os problemas sociais que estamos a viver nas comunidades. Nós sentimos que a comunidade está completamente sozinha. Cada um fazem porque o ser humano é social, tem que conviver, tem que partilhar, tem que fazer. Portanto, nada como fazer sob a orientação de profissionais formados nas ciências sociais e humanas que poderão ajudar, profissionais competentes que podem ajudar a família a viver numa sã convivência e em grupo e para a comunidade, para o bem da comunidade. E se fala muito na questão da morosidade da justiça. O que será que está a falhar neste aspecto? A morosidade da justiça, a violência sexual em Cabo Verde, a morosidade da justiça... Está-se a preparar as salas de audição para se ouvir as crianças. A criança, ela tem assistência
mas o agressor tem a defesa, né? Tem que se dar a última... O agressor tem que ter sempre defesa, a injustiça é isso. Mas eu penso que enquanto profissionais, nos colocarmos no lugar do pai e da mãe que a criança foi vítima da violência sexual. E não importa crime. Se fosse o meu filho, o que é que eu faria enquanto profissional? Eu penso que colocar no lugar do outro poderá nos ajudar a desempenhar com maior dedicação e maior entrega a nossa profissão e fazer com que, na verdade, haja igualdade de oportunidades, a paz e a harmonia que todos nós desejamos. Senhora Presidente da CRID, então agradecer aqui pela disponibilidade e pelas informações aqui trazidas.